Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual. É com muita alegria e gratidão que nos encontramos aqui reunidos para recebermos dessa equipe tão querida o fortalecimento que todos nós somos tão necessitados. E para nos ligarmos a esses benfeitores espirituais, vamos nos unindo em oração, sinceramente buscando a presença desses amigos queridos de Jesus, que com tanta dedicação vêm até nós nos envolver em vibrações de fortalecimento, de equilíbrio e de paz. Nesses instantes que nós permanecemos aqui, unidos, buscando entender a mensagem de Jesus, o nosso Mestre, através dos seus emissários, percorre em todo local onde nós estamos, nos protegendo, nos amparando, nos trazendo tudo para o nosso bem-estar. É por isso que a nossa oração é de gratidão, mas também é de pedido, para que essas energias possam permanecer conosco, que nós possamos sentir o amparo e, como sabemos, que nós possamos colocar em nosso coração esses ensinamentos na prática, porque é a vivência dos ensinamentos de Jesus que nos dão essa proteção, que nos dão a força para vencermos as dificuldades, os desafios da nossa vida diária. Se conosco, Jesus, nesses momentos e em todos os momentos em que estivermos tão fragilizados, tão necessitados do teu amparo, que nós possamos nos sentir sempre unidos no teu amor. Que a tua luz, Jesus, possa nos guiar e que assim nós possamos chegar ao final dessa experiência terrena, com os nossos corações abastecidos de fé e na certeza de que cada um de nós, junto do seu amparo, fez o melhor que pôde. Te pedimos, Jesus, que derrame as suas bênçãos sobre o nosso querido companheiro Marcos, que hoje está aqui conosco para nos ajudar nas reflexões dos teus ensinamentos. E que todos juntos nós possamos compartilhar desse banquete de luz. E assim nós vamos iniciando o encontro com o Evangelho de hoje, oferecendo a essa equipe querida a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite para quem está nos assistindo ao vivo e bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos verá no horário que for mais conveniente. Uma alegria muito grande participar novamente deste nosso encontro com o Evangelho. Hoje eu escolhi uma lição deste livro Aulas da Vida. É um livro psicografado pelo Chico Xavier e com textos de vários espíritos. A lição que me chamou bastante atenção, né? Eu estava outro dia folheando o livro ao acaso, abri e pensei assim, vamos ver o que que a espiritualidade está preparando para a gente aí, né? E aí eu abri na lição número 4 que foi escrita pelo Dr. Bezerra de Menezes. O título é Norma de Luz. E eu vou ler, ela é bem curtinha, eu vou ler porque é bastante interessante a forma como o Dr. Bezerra coloca esses conceitos aqui. Olha só. Ele diz assim: Deus nos ampara a fim de que amparemos aos mais necessitados que nós mesmos. Ajuda-nos para que ajudemos. Sustenta-nos a fé para que apoiemos os irmãos que vacilam. Releva-nos as faltas de maneira a relevarmos as faltas dos outros. Socorre-nos em nossas necessidades, de modo a socorrermos as necessidades alheias. Guarda-nos a fortaleza de ânimo,
a fim de que possamos fortalecer os companheiros mais fracos do que nós. Educa-nos para que saibamos educar. Em suma, esta é a norma de luz da providência divina. Auxilia e serás auxiliado. Por que que eu achei isso daqui interessante? Bom, primeiro porque o texto do Dr. Bezerra é muito bonito, não é? E aí ele está nos dizendo que nós somos amparados pela misericórdia e pelo amor divinos, para que por nossa vez também possamos amparar aqueles que estão mais necessitados do que nós. Ele nos diz que tudo aquilo que nós recebemos, nós podemos dar também de acordo com a nossa capacidade para os outros que estão tão necessitados como nós. Ou seja, Dr. Bezerra está dizendo que aquela lição de Jesus, faça aos outros aquilo que você gostaria que lhe fizessem, pode ser colocada em prática em todos os setores da nossa vida, não é? Não só na caridade, na generosidade, mas também em todos os momentos em que nós nos depararmos com necessidades, com fraquezas alheias, com oportunidades de perdoarmos, de relevarmos as faltas, porque é isso que Deus faz conosco o tempo todo. E aí eu fiquei pensando, por que então que essa recomendação chega através de um espírito tão iluminado quanto o Dr. Bezerra, não é? Por que que a gente deve fazer o bem para os outros? E aí eu me lembrei de uma história que eu li em um livro do Leon Tolstói. Eu ultimamente tenho usado bastante contos do Tolstói em minhas palestras porque elas me tocam de uma maneira bastante especial o coração, né? E eu tenho me identificado bastante com o que o Tolstói escreveu. Para quem não sabe, eu não se lembra, o Leon Tolstói foi um escritor russo que viveu no final dos anos 1800, começo de 1900. E ele é muito conhecido na literatura russa e na literatura mundial por obras como Guerra e Paz, Ana Karenina, livros de grande sucesso. E o que pouca gente sabe é que o Tolstói foi um cristão fervoroso. Além desses best-sellers que pertencem à literatura russa e à literatura mundial, ele escreveu vários contos com moral cristã e contos muito bonitos, muito tocantes em sua profundidade, dentro da simplicidade, profundos demais, não é? E ele tem um conto que chama De que vivem os homens? E aí eu vou contar para vocês essa história e aí todo mundo vai entender, não é? Por que que eu estou relacionando isso com essa mensagem do Dr. Bezerra. Do que vivem os homens? Ele está num livro que o Tolstói escreveu com uma outra pergunta, que é o título do livro, de quanta terra precisa um homem, né? Esse conto de quanta terra precisa o homem, que dá título ao livro, é o último conto do livro, nos provoca uma reflexão tremenda acerca daquilo que buscamos da vida. Vale a pena ser lido, sabe? Mas hoje eu vou falar esse do que vivem os homens, né? Então, o Tolstói conta que lá na Rússia, no vilarejo da Rússia, no finalzinho dos anos 1800, aquele frio danado, inverno rigoroso, não é? Sem energia elétrica, as pessoas se aquecendo com fogão a lenha em casa, enfim, aquela dificuldade toda que hoje no mundo moderno a gente não faz ideia de como era, né? Vivia então uma família muito simples, muito humilde, casal e alguns filhos. O rapaz era sapateiro, não é? E eles estavam passando muita necessidade, poucas encomendas, inverno rigoroso. Para ter uma ideia de como eles estavam sofrendo com o frio, marido e mulher tinham apenas uma blusa de lã, que dividiam entre eles quando alguém precisava sair de casa, enfrentar a neve, não é? E aí chega uma hora que o rapaz fala para sua esposa assim: eu vou até a cidade, porque eles moravam um pouquinho afastados da cidade, eu vou até a cidade para cobrar alguns serviços que eu fiz e não me pagaram. Eu arrumei uma bota, eu fiz um calçado, eu fiz uma meia sola e ainda não me pagaram. E aí eu vou comprar um novelo de lã com o dinheiro que me pagarem para você poder fazer outro casaco. Aí vai ficar um para cada um, a gente não precisa ficar dividindo. Então ele sai de casa, vai para a cidade e não é muito feliz nas suas tentativas de cobrança. Na primeira casa que ele bate, a pessoa diz assim: Ih, você veio numa má hora, eu não tenho dinheiro hoje, passa a semana que vem. Na segunda casa que ele bate, a pessoa diz: Puxa, acabei de pagar umas contas que eu tinha ali na venda, ali no mercado, não me sobrou um tostão, não tenho dinheiro para lhe dar agora. E assim por diante, ele vai de casa em casa e não consegue cobrar a dívida, então, que ele deveria receber.
Bastante desanimado, ele começa a voltar para casa e quando ele passa do lado da igreja, a única igreja daquele vilarejo, ele vê um jovem agachado, encostado atrás da igreja, completamente nu, sem roupa nenhuma, despido, não é? E ele fica espantado com aquilo porque fazia muito frio e o primeiro sentimento dele foi ir lá e ajudar o jovem, né? Perguntar o que estava acontecendo, mas ele recua e pensa: puxa vida, quem que vai sair num frio desse sem roupa? De repente, esse rapaz aí é um maluco, ele pode me atacar e começa a ir embora, sabe? Só que ele dá alguns passos, algo fala mais alto no seu coração, ele volta e tira a blusa de lã que ele tinha, coloca no jovem, não é? E fala: o que está acontecendo? Por que que você está assim? Só que aquele jovem não respondia, sabe? Tava meio em choque, assim, talvez por causa do frio muito extremo, não é? E aí o sapateiro então diz: venha comigo para minha casa, a noite está chegando, você vai acabar morrendo de frio aqui. Vamos lá, a gente toma uma sopa e amanhã decide o que vai fazer. E vão durante o caminho inteiro sem conversar, não é? Aquele jovem muito calado. Na hora que eles chegam em casa e abrem a porta, a esposa que estava na expectativa, esperando o marido voltar com o novelo de lã, fica muito brava, porque ela vê que além da mão dele estar vazia, não tem novelo de lã nenhum, ele ainda estava trazendo mais uma pessoa para dentro de casa. E ele chega falando: vamos jantar, olha só, esse rapaz está com frio, vamos servir uma sopa quentinha para ele. E aí a esposa pensa assim: puxa, mas a gente não tem comida nem para gente, nem para os nossos filhos, ele ainda traz uma pessoa de fora. Olha só, eu estou colocando água nessa sopa aqui a semana inteira para o alimento poder render, não é possível, eu vou mandar esse rapaz embora, tal. Só que na hora que ela olha com atenção para o rapaz, ela percebe que ele está vestindo a blusa de lã que era deles, era do casal, e mais nada, sem roupa nenhuma. E aí um sentimento de piedade, de compaixão, brota em seu coração, e ela então muda o modo de tratar o rapaz. E ela fala assim: olha, vamos procurar uma roupa velha do meu marido aí, você se veste, janta com a gente, não é? Dorme aqui, pelo menos não vai morrer de frio lá fora. E nesse momento, então, aquele jovem pela primeira vez sorri. Eles jantam, a noite vem, o dia nasce, aí a semana vai passando e o jovem fica lá mesmo, porque a neve apertou, ele não tinha para onde ir, ele começa a aprender o ofício de sapateiro e vira um ajudante, então, daquele casal. Passam-se alguns dias, de repente, um grande alarido se faz fora da casa, eles vão ver o que está acontecendo, a comitiva real. Aquele local pertencia a um reino ali dentro da Rússia, não é? E o rei vem então, né, com aqueles batedores, aqueles guardas todos, traz o couro mais valioso que existe, deposita nas mãos do sapateiro e diz assim: eu soube que você é um excelente sapateiro, e olha, eu quero que você faça a melhor bota que você puder com esse couro que é muito caro, é muito especial. Amanhã eu venho buscar essa bota. E quando ele diz isso, ele percebe que o jovem, que já havia começado a aprender o ofício de sapateiro, pela segunda vez sorri. Não entende direito porque aquele jovem sorri, o rei vai embora, toda a sua comitiva vai embora, e no dia seguinte, então, quando eles vão começar a trabalhar na bota, não é, na execução da bota, vem um mensageiro do palácio e diz assim: não se preocupem mais em fazer a bota, porque o rei morreu nessa noite. Aí todos ficam espantados, o jovem parece que não liga, continua trabalhando. Passam-se mais algumas semanas, aí de repente uma jovem senhora com duas crianças no colo chega naquela casa e procurando o serviço do sapateiro. E eles observam que a menina que estava, uma das meninas que estava no colo daquela jovem senhora, tem a perna toda deformada, toda torta, não é? E aquela senhora pede para o sapateiro: você consegue fazer uma bota para essa menina? Ela tem a perninha toda torta, toda defeituosa, e acho que a bota que vem até o joelho aí vai ajudar a proteger desse frio. E o sapateiro diz: consigo sim, deixa eu tirar as medidas. É um serviço muito rápido, você não precisa nem ir embora, pode esperar um pouquinho aqui, que em pouco tempo vai ficar pronto, né? E aí aquela senhora senta com as suas crianças, enquanto o sapateiro e o seu ajudante estão trabalhando na botinha da menina, eles ouvem a conversa que ela está tendo com a esposa do sapateiro. E ela diz: não, essas crianças não são minhas filhas, elas são filhas de uma vizinha e que quando ficou grávida o marido faleceu. E aí durante a gravidez inteira ela enfrentou muita dificuldade, na hora que ela deu à luz, ela não resistiu e acabou morrendo também. E aí ela caiu em cima da menina, quebrou a perna e por isso que a menina tem essa perna torta e defeituosa. E eu vendo tudo aquilo, apesar de ter muitos filhos já, viver numa dificuldade tremenda, não poderia deixar aquelas duas crianças morrerem à míngua.
sua. Adotei-as como minhas filhas também, e por isso que eu as trouxe hoje aqui para fazer calçados para elas. Nesse instante, o rapaz sorri pela terceira vez. E depois, então, que a botinha da menina ficar pronta, a jovem senhora vai embora com as crianças e o sapateiro pergunta para o rapaz assim: Eu não pude deixar de notar que você, durante todo esse tempo que esteve conosco, sorriu apenas 3 vezes. Quando nós o deixamos ficar aqui na primeira noite que você chegou, quando o rei encomendou a bota dele e hoje, quando essa senhora contou a sua história. O que está acontecendo? Aí o jovem diz assim: Na verdade, meu amigo, quando você me encontrou lá no fundo da igreja, nu, não é passando frio, é porque havia acontecido uma coisa muito diferente. Eu sou um anjo que habita o céu. Só que por não entender direito algumas coisas da criação de Deus, ele me disse: você viverá como os humanos até conseguir responder a 3 perguntas. E hoje eu consegui responder a resposta da terceira pergunta, por isso que eu sorri pela terceira vez. A cada pergunta que era respondida, eu sorria uma vez. E aí o casal muito admirado fala assim, mas quais perguntas são essas, não é? E ele diz assim, primeira pergunta que Deus havia me feito é, o que habita no coração dos homens? E no passando frio, eu fui agasalhado por você, percebi que você ficou reticente, tinha medo, mas mesmo assim me recolheu. Vim para sua casa e a primeira reação da sua esposa foi me expulsar daqui, mas ela se tocou de compaixão pela minha situação e permitiu que eu ficasse. Então eu sorri pela primeira vez porque eu entendi que o que habita o coração dos homens é a compaixão. Passou-se o tempo, o rei veio fazer a sua encomenda, com toda a sua empáfia, com todo o seu orgulho, com toda a sua vaidade, não é? O couro mais caro que existe neste pedaço de mundo. E quando ele estava encomendando esse couro, eu vi, esse couro não, a bota para ser feita com aquele couro, eu vi por trás dele um companheiro meu, anjo da morte. E aí eu entendi que aquele rei não sobreviveria até o dia seguinte. E eu consegui resposta para a segunda pergunta. Deus havia me perguntado: o que o homem não consegue controlar? E aí a resposta que eu tive foi que é o tempo da própria vida. Por mais poder que alguém tenha, por mais dinheiro, por mais influência, por mais importante que essa pessoa seja aqui na Terra, ela não tem controle sobre o seu tempo de vida. Eu percebi que ele partiria naquela noite e não usaria a bota que ele estava encomendando com tanto orgulho, com tanta empáfia. Então a segunda pergunta estava respondida. E hoje, quando essa moça chegou aqui, essa jovem senhora chegou com as 2 crianças e contou a história que, apesar de ter muitos filhos, ela ainda acolheu outras 2 crianças e uma que vai ainda gerar muitas dificuldades na vida, a perninha quebrada, não vai poder ser útil para trabalhar nem nada, não é? Eu consegui responder a terceira pergunta que Deus havia me feito. E essa pergunta é: do que vivem os homens? E aí eu percebi que os homens vivem de amor. Se não fosse o amor que aquela jovem senhora guardava em seu coração, se não fosse a compaixão que habita no coração das pessoas, ela não teria recolhido as 2 crianças. A minha missão acabou e eu posso voltar para o céu. Essa história do Leão Tolstói, do que vivem os homens vivem de amor. E aí, então, quando eu leio essa lição de Dr. Bezerra de Menezes, em que ele nos recomenda amparar os outros, apesar de nós mesmos não estarmos 100% em condições, a nossa vida não precisa estar perfeita, a gente não precisa ser todo o dinheiro do mundo, a gente não precisa estar plenamente feliz, eu não preciso estar plenamente equilibrado, mas se eu tiver compaixão no coração, eu consigo ajudar aquela pessoa que está mais necessitada do que eu. Então, isso acontece porque nós vivemos por amor. Os homens vivem por amor, a humanidade vive por amor. Não é à toa que Jesus, numa das suas últimas mensagens aos seus apóstolos, muda um ensinamento que ele havia dado no início da sua vida pública. Ele, no início da sua vida pública, diz assim: amai-vos uns aos outros. E aí no final ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele coloca o amor dele como exemplo e ele diz: vocês serão reconhecidos por serem meus discípulos, por muito se amarem uns aos outros. E João, no finalzinho da sua vida, bastante velhinho, sem forças para sair pregando, sem força sequer para continuar fazendo longos discursos, o que dizia para as pessoas que chegavam até ele pedindo conselhos? Amai-vos, meus filhinhos, amai-vos.
nós vivemos por amor. E é por amor que Deus nos criou, e é por amor que nós fazemos todas as coisas boas em nossas vidas. Então, amemos bastante, amemos muito, amemos mais sempre, entendendo que sempre temos oportunidade de auxiliar, que a chance de ajudar alguém a ter um dia melhor está em nossas mãos, basta ter olhos de ver, como diria Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus nos abençoe e que nós nos amemos muito e sempre. Fiquem com Deus. Nós agradecemos a oportunidade dessa reflexão que tocou tanto nosso coração e nos inspira nesse instante a praticarmos o amor pelo pensamento. Esse amor que nós carregamos em nós, que é uma fagulha, mas quando se une ao amor de todos que estamos aqui reunidos, se transforma numa chama capaz de levar tudo aquilo que a humanidade necessita. Vibremos amor, muito amor ao nosso planeta, para que haja tolerância, compreensão, aceitação, ajuda e caridade, para que nós possamos aprender a estender a mão àquele que sofre, a levar o agasalho, a levar o alimento, o abraço, a boa palavra. Há tantos que se encontram em desespero, que essas pessoas desesperadas possam ser envoltas em nossas vibrações de alegria, de coragem, de bom ânimo e de fé, que elas possam confiar em Deus e confiar na sua capacidade de superação. Te pedimos, Senhor, que as nossas vibrações de amor e de luz possam chegar àqueles corações equivocados que se comprazem no mal, que estão desperdiçando a sua vida, as entregando a todo tipo de vício, Senhor. Quer seja os jogos, a maledicência, o sexo desregrado, o álcool, o tabaco, as drogas ilícitas. Enfim, Senhor, que essas pessoas possam resistir a essa tentação e encontrem a força para se libertarem e encontrarem nos teus ensinamentos um modelo a ser seguido. Te pedimos, Senhor, saúde a todos os doentes, que recebam um lenitivo para suas dores, o atendimento mais adequado para os seus casos. Nos lembramos daqueles que estão doentes e não têm a oportunidade de receberem o auxílio médico. Que os médicos espirituais possam ir ao encontro desses corpos sofridos, mas que possam também tocar o coração daqueles que possam ajudá-los. Te pedimos, Mestre querido, pela velhice desamparada, pelas crianças que se encontram nos abrigos, sofrendo a separação de seus pais, que por negligência ou por falta de condições financeiras precisaram se afastar dessas crianças. Vamos vibrando para que elas possam ser auxiliadas, recebendo o amor e o atendimento necessário para superar essas provações, essas expiações. Te pedimos força a todos aqueles que trabalham no bem, para que não desistam diante dos desafios, que possam superar a cada um deles, praticando esse amor, essa caridade tão recomendada por Jesus e reiterada por Dr. Bezerra. Pensemos em nossos jovens que tão desorientados se perdem nos mundos dos vícios digitais,
que levam a transtornos e desequilíbrios tão sérios. Vibremos pelos pais para que possam abrir seus olhos e estarem presentes na vida de seus filhos, crianças e jovens, a fim de dar a eles a base, o acolhimento, o amor que eles tanto necessitam para serem adultos responsáveis. Nesse instante, Jesus, nós te pedimos licença para levarmos essa vibração de amor, de coragem, de fé e de saúde a todos os nossos casos particulares, aos nossos entes queridos e a nós mesmos. Que nesse instante os teus mensageiros aqui apostos envolvam o nosso lar ou o local onde nós estivermos, que seja um hospital ou até o local de trabalho. Essa luz intensa que vai passando por todos os ambientes, retirando, eliminando todas as energias de tristeza, de desgosto, de angústia, de mágoa, e depositando energias de amor, de esperança, de fé, de saúde, de coragem. Que todos sejam envoltos por essas vibrações amorosas e assim possam estar preparados para receber o passe desse amigo espiritual que já depositou na água ao nosso lado os fluidos benéficos, para que essa água se transforme naquele líquido benéfico que atenda às nossas necessidades de recomposição. Nesse instante, os nossos corações se abrem ainda mais, sentindo esse banho de luz que é derramado sobre cada um de nós. Essas luzes que começam fortalecendo a nossa alma, fortalecendo os nossos sentimentos, nos encorajando a termos fé, a termos esperança, a termos coragem de lutar, a termos coragem de olhar para nós mesmos, identificarmos as nossas fragilidades, de modificarmos essas fragilidades e desenvolvermos esse amor que existe latente em cada um de nós por sermos filhos do Pai Altíssimo. Nesse instante, esses fluidos benéficos harmonizam o nosso corpo espiritual e harmonizam o nosso corpo físico, envolvendo cada célula doente, cada célula em desequilíbrio, transformando-as em células saudáveis, para que o nosso corpo possa reagir, possa, assim, Senhor, adquirir a saúde tão necessária para cada um de nós. Que possamos sentir a alegria, o carinho e o amor que esses amigos envolvem a cada um de nós. Nesse instante, nós vamos agradecendo a Deus a oportunidade que a tecnologia nos dá de sermos amparados à distância. E isso é possível porque os nossos corações, pelo nosso pensamento, que é uma força intensa, movidos pela força maior que a vontade, deseja e se une a Jesus nessa rogativa. E é assim que essa cúpula de luz será mantida com cada um de nós, porque nós desejamos permanecer envoltos nessas energias, porque nós alimentaremos essas energias com as nossas orações, com o nosso pensamento firme, com a prática do bem. E assim, Jesus, muito gratos, gratos a Deus que nos oferece diariamente oportunidade de recomeçar, que nós vamos nos despedindo cheios de bom ânimo e de coragem para continuarmos adiante e podermos estar aqui mais uma vez reunidos na próxima semana. Em nome de Deus,
Em nome de Jesus, nós encerramos um encontro com o Evangelho de hoje. Que assim seja.